Recomeçar. Uau! Recomeço. O que é recomeço? No dicionário da língua portuguesa, recomeço é novo começo. Ação de começar novamente. Começar de novo. Retomar após interrupção. Refazer. Por isso que o pastor disse que é mais difícil. É mais difícil você começar de novo. Mesmo que seja em algo diferente, num lugar diferente, todo novo começo traz desconforto. Não é? Mesmo que seja para uma estação ainda melhor, traz desconforto. Começar novamente, às vezes você já começou tantas vezes. Ah, não, de novo, nessa idade, começar de novo. Né? Ah, não, depois de tantos anos, vou começar de novo. Retomar. Interessante, retomar é pegar de novo o que você largou. Então, recomeço também pode ter essa conotação. Terminar o que você não terminou. Retomar após interrupção. E refazer. Refazer ainda é mais difícil. É mais fácil você demolir, limpar e construir de novo do que você refazer. Né? Remendar. Mas enfim. Recomeço. O que você tem que recomeçar? Só para eu pensar nesse tema? Será que você está numa fase de recomeço? Às vezes você pensa, não tem que recomeçar nada. Será? Vamos ver o que Deus vai falar para a gente nesses dias. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 21. O Evangelho segundo João, capítulo 21. Eu vou usar a linguagem NVI, a nova versão internacional, ok? O texto de João 21, no Evangelho de João, ele descreve os episódios que aconteceram após a ressurreição de Jesus. Aí no capítulo 20, ele vem contando, João vem contando como é que se deram esses episódios, só para te localizar. Então, vem a ressurreição, né? No primeiro dia da semana bem cedo, estando ali no escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada estava movida. Isso aí você já conhece. Depois ela avisa que Pedro e João vão ao sepulcro, entram no sepulcro vazio, segundo os relatos de João, e não encontram nada além dos lençóis. Depois Jesus aparece a Maria Madalena, ela está chorando, pensando que Jesus era jardineiro, e Jesus fala para ela: o que você está chorando? Ela fala: levaram embora meu Senhor, eu não sei onde puseram. Ela se voltou, viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Várias vezes isso acontece depois da ressurreição. Não reconheceu. Porque Jesus estava com o corpo, gente, ressuscitado. E a última imagem que ela tinha tido de Jesus era a imagem de um Jesus desfigurado. Desfigurado pelo coroa de espinhos, desfigurado pelos açoites, desfigurado pela cruz. E agora ela estava vendo uma pessoa nova, mas era o mesmo corpo. Porque Jesus mostra para Tomé, aí no capítulo 20, descreve isso, mostra para Tomé as marcas nas mãos, no pé e no lado. Então era o mesmo corpo, mas ele estava com um aspecto diferente. Eu tenho cá para mim uma teoria, sabe? Eu não falo isso nada, mas eu tenho cá para mim uma teoria. Quando Jesus recebeu aquele corpo ressuscitado, ele já perdeu uns anos ali. Eu acho que o nosso corpo glorificado ele vai ter talvez o nosso aspecto. Gente, isso não é Bíblia. Isso é só imaginação, ok? Eu fico imaginando, eu gosto de imaginar que a gente vai ter um aspecto no auge do nosso vigor, no auge da nossa força, no auge da nossa juventude, o nosso corpo glorificado vai ter a sua melhor forma com outro crente. E você não vai nem se importar com isso, porque a vaidade não vai existir, você não vai ser querida pelo seu corpo. Entendeu? Mas você vai ter a plenitude, vigor, e é um corpo muito doido, porque tem as marcas, atravessa a parede. Olha que isso! A gente tem ideia que a gente está esperando. Tem olhos verdes, meu Deus, mas eu gosto de pensar, eu gosto de imaginar. Pois sim. Então dá para ter a ver por que eles não reconheciam Jesus. Mas Jesus começava a falar, eles olham, é o mestre. É a mesma voz, é a mesma palavra, é o mesmo jeito de falar. E aí ele mais jovem, porque, gente, eu fico pensando que naquela idade, 33 anos, um homem que caminhava longas distâncias, o sol daquela região era muito intenso, ele já deveria ter um aspecto mais envelhecido do que um homem de 33 anos que disputa os crentes com a gente hoje. Não o meu, graças a Deus, né?
pessoas que têm uma masculinidade tão alterada que os meninos estão passando mais creme que as meninas, né? Mas enfim, essa é outra mensagem. Mas enfim, ela não reconhece, mas ele fala. Quando ele fala o nome dela, Maria, ele fala, uau, Jesus vai escrever assim, aí, beleza. Jesus aparece aos discípulos novamente, e aí você vai ver no capítulo 20, ele se mostra aos discípulos várias vezes, e é nesse capítulo 20 de João que o episódio de Tomé também é narrado. E no capítulo 21 começa assim, depois disso o quê? Depois da ressurreição de ter aparecido todas essas vezes, no jardim, na casa dos discípulos, quando ele entra e atravessa a parede, está todo mundo das portas fechadas, ele entra, está tudo no capítulo 20, depois você vê lá. Depois disso, desses episódios, pós-ressurreição, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Tiberíades é distante de Jerusalém, ok? Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Os filhos de Zebedeu João está se incluindo, que ele era um deles, né? E 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, é o evangelho de quem, João? É de quem, gente? Se eu fosse escrever o evangelho, eu também ia dizer. A discípula a quem Jesus amava, o João é bem, né? Bem seguro do amor de Jesus. E essa expressão, discípulo a quem Jesus amava, só aparece no evangelho de João. Bem amado discípulo de Jesus, né? O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se
espalhou para os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Vamos aqui. No cabeça de um judeu, o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era o Messias, o filho da casa de Davi, um rei levantado na casa de Davi, por isso que ele é chamado de filho de Davi. O Messias é filho de Davi porque Deus deu uma promessa para Davi que o cetro jamais iria se apartar da sua casa. Mas a descendência de Davi já não reinava mais, era um estado comandado por Roma. Então, os judeus esperavam o Messias manifesto livrá-los do Império Romano e ser erguido como o povo de Deus sobre todas as nações da terra. Por isso é tão complicado na cabeça de um judeu entender Jesus como Messias. Vocês lembram quando Samuel foi ungir Davi, rei? Naquele episódio, o primeiro irmão que entrou, mais velho, é Eliabe, todo de porte de rei. Samuel olha para ele e fala assim: eis aí o ungido do Senhor. E Deus fala para Samuel: não atente para os seus olhos, porque eu olho o coração, e eu tenho rejeitado Eliabe. Não olhe para a aparência, porque eu olho o coração. Ali já era um prenúncio daquilo que estava para acontecer. Jesus não tinha corpo de rei, não tinha aparência de rei, não tinha engajamento de rei, mas eles esperavam o Messias. E quando Jesus começou a se manifestar como Messias, fazendo sinais, maravilhas, entregando profecias, chegou o Messias. Mas na cabeça desses discípulos, o Messias era esse que iria libertá-lo do Império Romano e iria triunfar sobre a terra. E Jesus morre. Como é que é? O Messias morreu? Você já imaginou como é que eles ficaram no sábado? Eu larguei tudo para seguir Jesus. Eu deixei minha família, eu deixei minha mulher. Eu fui atrás dele, eu tinha certeza que ele ia libertar a gente desse maldito desse Império Romano. Como que ele morreu? Porque naquela época, gente, muitos se levantavam, muitos líderes arrotinados, se levantavam com a promessa de libertar o povo de Roma. Todo mundo pensava: é o Messias, é o Messias, é o Messias. Aí ele morria. Não é o Messias. O Messias morre. O Messias não pode morrer. A promessa é que ele vai reinar. Então, não é o Messias. E eles abandonavam e ficavam esperando até a manifestação do próximo Messias. Aí dá para se entender os caminhos, os discípulos no caminho de Emaús. Morreu. Então vamos voltar para a nossa vida. Nesse episódio, Pedro está voltando para a antiga vida. Ele está querendo recomeçar no lugar errado. Jesus já falou com ele: deixa as redes e vem me seguir, porque eu farei de você pescador de homens. Embora ele não compreendesse naquele momento tudo aquilo que Jesus estava falando, ele imediatamente respondeu e começou a seguir Jesus. E ele seguiu Jesus durante 3 anos. Pedro estava lá, gente, nos momentos mais glamurosos do ministério de Jesus. Ele estava lá no meio do grupo restrito que viu a filha de Jairo sendo ressuscitada. Ele estava lá no grupo restrito que viu a transfiguração. Ele viu Moisés e Elias e Jesus conversando. Gente, isso não tem parâmetro para a gente não consegue imaginar. Ele estava tão engajado naquilo que ele estava vendo, ele tinha tanta certeza que Jesus era o Messias, que pouco antes dele negar Jesus, ele fala assim: Senhor, o Senhor não vai morrer. Ele estava fazendo tudo, Pedro realmente pensava que ele podia proteger Jesus de ser morto. Por isso que ele faz aquela proposta: conforme o padrão dos homens e não conforme o padrão de Deus. O Senhor não vai para Jerusalém de jeito nenhum. Afasta de mim, Satanás, porque você está cogitando das coisas dos homens e não de Deus. Começou ali. Depois da ceia, Jesus está falando: você entrega, eu vou morrer. Ele fala para Jesus: claro que não. Ele e todos os outros discípulos disseram: o Senhor não vai morrer. Se for necessário, todos nós morreremos no seu lugar, mas o Senhor não vai morrer. Mas quando Judas chega para trair, todos eles, e a gente não pode abrir a boca para falar nada, que a gente vai fazer a mesma coisa. A gente é tudo do mesmo material. É muito fácil a gente falar: essa erva, viu? Essa erva. Se a gente tivesse lá no jardim, às vezes a gente ia ter mais fácil. Nós somos todos do mesmo material, mas nós dependemos desesperadamente
Deus na nossa vida. E a gente é tudo igual. E Pedro está lá, ousado em prometer, mas daqui a pouco está negando Jesus. E você imagina o nível de frustração dele consigo mesmo. Você já pegou, você ficou, você não acredita que eu estou fazendo isso de novo? Eu não acredito que eu estou nesse lugar de novo. Eu não acredito que eu estou cedido, eu não estou indo tão bem. Teve algum momento na sua vida que talvez você tenha vivido isso. E você fica frustrado consigo mesmo. Você fica frustrado, você estourou. Você falou uma palavra de maldição. Você fala, tudo que eu estou nisso ainda. E essa frustração vem. Então vocês imaginam como é que Pedro estava depois de ter negado Jesus. Aí Jesus ressuscita. E outro evangelho fala assim: fala para Pedro e os outros. Jesus faz questão de falar o nome de Pedro. Fala para Pedro e os outros, que eu vou diante deles na Galileia. Chegou o momento. Ele apareceu outras vezes, segundo o relato de João, mas ele não mostra nenhum texto dessas aparições que ele se dirigiu a Pedro. Eu fico imaginando Pedro, né? Lá junto com os outros. Jesus ressuscitado entrando. Jesus é um mestre. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Você sabe? Você quer saber se alguém te perdoa? Você fica assim. Será que ele sabe? Será que ele viu? Ele viu. E Jesus, ó. Fulano. Tomé. Vem cá, põe a mão aqui também. E nada, nenhuma palavra para Pedro. A aflição dele, eu fico imaginando a aflição dele. Fala comigo, pelo amor de Deus. Fala, me manda, me dispensa por alguma coisa, fala. Talvez você veja para esse acampamento. Fala comigo, Deus, eu estou marchando. Fala comigo. Eu vou fazer uma última chance para Deus. Você não dá uma chance para Deus, tá? Hashtag fica a dica. Ele que te dá uma chance. Mas a gente, às vezes, está tão desesperado de ouvir a voz de Deus que a gente não espera. E não se lembra da promessa. Ele fala com Maria: diga a Pedro e aos outros que eu vou até eles, adiante deles, para a Galileia. Em Jerusalém, Jesus não fala nada com Pedro, mas na Galileia. E o que Pedro foi fazer na Galileia? Decepcionei comigo. Jesus morreu, ressuscitou, nem dirigiu a palavra. A vida está ruim. Judas morreu, traíra, mas era amigo, andou com a gente 3 anos. Vou pescar. Eu fico pensando, se os outros falaram, vou pescar, porque também estava todo mundo frustrado, ou vou pescar porque Pedrão não pode ficar, Pedrão não pode ficar sozinho, não. Vamos colar nele porque ele está mal. Judas já, cola no Pedro. Eu vou pescar. Também vou. Em grupo. Gosto de pensar que eles estavam ali, né? E quando Jesus chama eles, ele chama todos para comer. Mas ele se dirige a Pedro. E ele vem e pergunta: tu me amas? Então o que você está fazendo aqui? Do lugar que eu te achei? Então você está querendo recomeçar de onde eu te tirei. Por que você está retrocedendo, olhando para trás? Por que você está colocando os seus olhos naquilo que eu já mandei você abandonar e me seguir? E ele fala novamente: segue-me. Aí Pedro logo se interessa pela vida dos outros. Conta este. E Jesus falou assim: o que te importa? Depois ele falou: o que te importa com o que Timóteo vai glorificar? Se quiser que ele fique vivo, o que te importa? A gente está sempre de olho na bênção da outra, no recomeço da outra, na vida da outra. Para de olhar na vida da outra. Vai cuidar da reconstrução do seu recomeço. A gente fica medindo o nosso relacionamento com Deus pelo relacionamento de Deus com os outros. Não faça isso, minha linda, porque você não reconstrói nada em cima da comparação e da inveja. Você não reconstrói nada em cima da comparação e da inveja. A bênção da outra é para outra. Deus tem uma para você. Então vamos ver o que a gente pode aprender sobre recomeço. Não recomece no lugar errado.
Pergunte para Deus onde aqui para recomeçar. Traga à sua memória o que Deus quer de você. E aí sim você recomeça, como Pedro recomeçou. Depois disso, ele volta para Jerusalém e ele permanece em Jerusalém até ser revestido de poder pelo Espírito Santo. E depois, gente, a evidência para mim da ressurreição de Jesus não é o túmulo vazio. A evidência para mim da ressurreição de Jesus é que esses caras se tornaram depois. Ninguém está pronto a morrer se Jesus, como tinham muitos messias, falsos messias, se eles não tivessem visto Jesus ressurreto, eles não iriam morrer e continuar pregando o evangelho e apanhando e sendo presos e perseguidos por uma lenda. Eles viram, eles tocaram e eles receberam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas e incendiar o planeta. E nós estamos aqui com resultados disso. Séculos e séculos e séculos depois, o Senhor encontrou um deles no caminho de Damasco, aquele que não andou com ele. Ele falou assim: levantei Pedro para os judeus, agora vou levantar você para os gentios. E nós estamos aqui. Mas vamos voltar aqui para essa situação. Pedro estava frustrado, decepcionado consigo e sem perspectiva. Como é que você está? Às vezes você não está frustrado, você não está decepcionado consigo mesmo, mas você está inserida num lugar de dor. Às vezes você acabou de mudar de país, você está chegando aqui agora. Muitas de vocês perderam pessoas queridas recentemente. Nos 2 últimos anos nós vivemos uma devastação como planeta. Todo mundo perdeu alguém, se não alguém da família, um amigo querido, um irmão da igreja. Todo mundo perdeu alguém. Todo mundo ouviu falar de um conhecido, de um vizinho, de um cunhado, de um irmão da fulana. Todo mundo. Ficamos confinados, confusos, sem saber exatamente o que está acontecendo no mundo. Agora estamos enfrentando uma crise financeira, o que já era cantado desde o início dessa pandemia. Endividados, desesperançados, cansados. Às vezes você passou por tanta coisa que agora chegou a conta. A exaustão, o desânimo. Às vezes você quer orar, não consegue. E fala assim: vou recomeçar com o quê? Com que material eu vou recomeçar a construir alguma coisa? Eu não tenho ânimo para pegar uma enxada. Eu não tenho ânimo para fazer uma oração. Vou recomeçar onde? Fazendo o quê? Então vou voltar um pouco para entender. Nós, como cristãos, temos que entender que nós não estamos envolvidos num projeto pessoal de vida. A sua vida não é só sobre você. O estado mais miserável que um cristão pode viver é querer viver só para si. É querer viver apenas para os seus projetos pessoais. Você pensa só na sua dívida, você pensa só na sua dor, você pensa só na sua perda, você pensa só no seu desemprego, você pensa só no seu casamento falido, você pensa só no seu filho desviado, você pensa só em si mesmo. E sabe o que acontece com isso? Sua dor só aumenta. Porque nós não fomos criados por Deus para viver para nós mesmos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito. Porque Jesus nos amou de tal maneira, Ele deu a sua própria vida. E porque todos esses homens imperfeitos como nós amaram o Senhor Jesus acima de todas as coisas, todos eles deram a sua vida para que esse Evangelho chegasse até mim, até você, transformasse a nossa história, curasse a nossa casa, a nossa família, transbordasse para
curar e alcançar outras famílias. Parte significativa dos problemas que nós temos vivido no século XXI é porque nós pensamos exatamente como Pedro no primeiro momento. As coisas não aconteceram do jeito que eu queria, vou voltar e vou viver para mim mesmo. Eu vou voltar para o meu projeto. Eu vou voltar para aquilo que eu sei que dá certo. Eu sei pescar. Pescar eu sei. Tem dia ruim, tem dia bom, tem dia que dá peixe, tem dia que não dá peixe. Mas eu sei fazer. Eu já conheço o ambiente. Eu já conheço o mar, suas intempéries. Eu sei como é que é o barco. Eu sei o período de pesca. Eu sei tudo. Então eu vou viver para mim mesmo. Eu vou voltar para o meu projeto. E Jesus foi lá buscar Pedro de volta. O que você está fazendo? Não foi coincidência Pedro não ter pescado nada. Estava lá tanto de pescador experiente no barco, eles pescaram o quê? Nada. Ficaram a noite inteira e pegaram nada. Quando você vive só para você, o seu sucesso é ínfimo. Você tem picos de alegria e profundos vales de frustração. Por quê? Porque você voltou para a pescaria. Enquanto Jesus falou, segue-me, você está vivendo o seu projeto. Quando a gente olha para a história de Jó, por exemplo, você lembra de Jó? Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E os amigos não eram tão amigos assim, né? Disseram cobras e lagartos para eles. O Senhor foi lá, se apresentou para Jó e disse, você sabe com quem você está lidando, Jó? Dá um banho de soberania em Jó. Jó entra na real. Agora você vai perdoar os seus amigos. E você vai orar por eles, porque eles também pecaram. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Como é que a gente está vivendo? Como é que a gente quer recomeçar alguma coisa se a gente está vivendo o nosso projeto de poder, o nosso projeto de prosperidade, o nosso projeto de beleza, de juventude, de família margarina? A gente tem que viver, gente. Não é errado a gente fazer planos, não é errado a gente ter projetos, não. Mas no fim de tudo, é para a glória de Deus. É para que outras pessoas conheçam o Evangelho. É para que os seus filhos cresçam para se tornarem ministros da luz. Mas hoje a gente quer empoderar o filho, a gente quer ver o filho médico. Eu converso com as mulheres e falo assim, meu filho vai ser médico. Que bênção, glória a Deus, vai ser um médico missionário, então. Não, missionário não. Como não, minha irmã? Médico entra em qualquer nação do mundo por ser médico. Ele tem acesso às nações porque ele é médico. Em países que está curtindo de ferro, ele entra porque ele é médico. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Que crença é essa, gente? Crente batendo na madeira, mas o que é isso? A gente quer que o filho seja próspero, rico, tenha um carro bacana, mas não quer que ele dê a vida pelo Evangelho? Quais são os nossos valores? Aí, isso é um prumo que desce no nosso coração, porque a gente está desejando que o diabo está oferecendo. Quando ele chegou para Jesus, ele não ofereceu qualquer coisa, ele ofereceu os reinos do mundo. Está vendo o mundo? Ele é meu. Eu te dou. Se prostrar, você me adorar. Parece legítimo, parece bom, mas não é. O diabo continua financiando o projeto de poder. E ele não te oferece coisa ruim, não, ele te oferece coisa boa. Ele fala para você, você trabalha tanto. Vai lá, compra essa Louis Vuitton. Comprei essa Louis Vuitton. Você podia construir uma casa na África. Você não precisa da Louis Vuitton para você ter status. Você é filho do rei. Sabe qual é o seu destino? Pisar em ouro. Vai ser o chão. Sabe quando chegaram lá os portugueses no Brasil? Não estou falando nada do português, tá, gente? Lá no passado, quando a coroa portuguesa, né, o negócio eram as caravelas e submeter nações.
aqui nos Estados Unidos também passou por isso pelos ingleses. Os irmãos ingleses são uma benção. Está tudo bem. Mas o fato é que quando os portugueses chegaram lá e viram a riqueza que tinha no Brasil, eles não fizeram contrato. Vamos fazer o seguinte: tem muita riqueza aqui, vocês vendem para a gente vai pagar o preço justo. Foi isso que eles fizeram? E se vocês conhecem espelho? Conhece espelho? Olha que legal. Espelho, olha. Você vê você. E os índios. Satanás continua oferecendo espelhinho para a gente. Brilha, você vê a sua própria imagem. E você vê que você está toda trautada, toda envolvida nas coisas do projeto de poder desse mundo. Engraçado, você vai dando mais bolsas e mais sapatos, e sua casa vai ficando melhor. E você sente assim até uma certa alegria. Uau, eu venci na vida, conquistei na vida. Mas aí acontece uma doença. Você pode ter até um bom tratamento, mas o seu dinheiro não te acrescenta nem um dia de vida. As pessoas que estão no leito de enfermidade, elas não têm saudade da lesão. Elas têm saudade de fazer xixi sozinhas, de comer uma comida e sentir o gosto dela, de abraçar os filhos e desejar ter mais tempo com a família. As coisas que a gente despreza hoje. A gente trabalha tanto que a gente não tem tempo para a família, querendo comprar coisas que a gente não vai levar no caixão. E ainda vai deixar uma briga aí para trás. Vocês querem ficar com o dinheiro que você conquistou? Eu já falei para vocês, eu tenho essa para vocês não. Tem legado. Legado eu deixo. Tem essa não. Eu vou gastar meu dinheiro passeando com vocês, viajando com vocês, construindo memórias, doando para missões. Vamos nos engajar em projetos que vai gerar vida. E aí você deixa um legado. Tem gente que se mata de trabalhar, conquista e deixa um tanto de filho dividido. Porque fulano ficou com a bolsa da Louis Vuitton e eu não. Porque fulano ficou com a casa de praia e eu fiquei com esse barraco aqui. Porque o ódio do Brasil, e é isso que dá. O que o diabo dá, ele depois toma com as luzes de correção monetária. Onde nós estamos recomeçando? Quando Jesus nos chamou, ele nos chamou para o recomeço. Você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Agora você vem e me segue. E me seguir significa me obedecer. E me seguir significa ser forjado a cada dia mais parecido comigo. Que não tive uma túnica e uma capa. Que não tinha onde recostar a cabeça. A gente diz que é servo de Jesus, mas a gente não se parece com ele. A gente não derrama a nossa vida em favor dos outros. A gente mal tem tempo para nós mesmos. E tudo que a gente tem, a gente investe na gente mesmo. Ou naqueles que a gente ama e que pensa igual a gente. Imagina se Deus pensa assim. Pedro voltou para o seu projeto de vida. Ele tinha seguido Jesus, ele tinha deixado tudo. Ele tinha seguido Jesus. Ele viu momentos extraordinários. Ele viveu coisas sobrenaturais. E ele recebeu o vislumbre de uma promessa. Eu vou voltar. Mas ele rendeu-se ao projeto pessoal. Bendito seja Deus que Jesus foi na tua praia. E ele continua vindo na praia, como ele está aqui nessa noite. Ele veio na praia para te perguntar: Rodrigo, você me ama? Cláudio, você me ama? Fátima, você me ama? Sandra, você me ama? Helena, você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não falou: então, prospera na vida, vai estudar mais. Não estou fazendo ódio aqui, eu não estudar não, tá, gente? Mas o projeto de Jesus sempre é sobre outras ovelhas, outras pessoas. E o sentido da vida, gente, está em pessoas. Tem tanta gente que
que é curada enquanto serve pessoas. Tem um estudo, quem me acompanha no YouTube já viu contando essa experiência, porque essa experiência me impactou muito. Eu li sobre isso. Um estudo que foi feito no Brasil, um grupo de pessoas com depressão clínica começou a não reagir aos remédios, já tomava remédios antidepressivos e os remédios não faziam mais efeito. Então esse grupo de psicólogos, não era cristão, nada disso, psicólogos, baseados em alguns estudos, eles reuniram, pegaram esse grupo de pessoas que parou de reagir ao remédio, chamou esse grupo e começou a levar esse grupo para servir a comunidades carentes. Levou esse grupo para visitar em asilos, levou esse grupo para servir sopão de Baraponte, levou esse grupo para visitar crianças que tinham sido abandonadas. Eles começaram a servir e a trabalhar para esse pessoal vulnerável. Conclusão do estudo: todos eles foram curados da depressão. Quando Deus formou o homem, não formou o homem para ser egoísta, não formou o homem para viver o seu próprio projeto, não formou o homem para viver para si mesmo. O adoentamento dessa sociedade está no egocentrismo, na egolatria, a idolatria do ego, a idolatria do ego, é a vaidade, é a ode da eterna juventude. Por que a gente quer ser jovem eternamente? Por que a gente não quer envelhecer, gente? Porque a gente quer ser amada, a gente quer ficar bem na fita, a gente quer, entendeu? Não tem nada demais você se cuidar. Você querer envelhecer de um jeito suave, não tem nada de errado nisso. O problema é quando você tira a comida de uma pessoa para investir isso em tratamento de beleza. Quando você podia fazer alguma coisa para derramar na vida de alguém, você só serve a si mesmo. Quando todo o seu dinheiro, todo o seu recurso só vai para você mesmo. Isso é um projeto pessoal e Deus está te chamando para o projeto dele. Apacenta as minhas ovelhas. Tem gente morrendo de fome, tem gente que está depressiva e precisa de um pouquinho do seu tempo, dos seus ouvidos, do seu abraço. Você quer ser abraçado, mas você não abraça. Você quer ser consolado, mas você não consola. Você quer ser ouvido, mas você não escuta. Você está tentando recomeçar no lugar errado da minha vida. E no lugar errado. A coisa mais desgraçada que pode acontecer é a gente ganhar velocidade e poder num projeto que não é de Deus para nós. Deus está interessado em suprir a sua necessidade, em curar você, em consolar você da dor que você está atravessando. Mas para isso você precisa se derramar nas outras. E você precisa retomar o projeto de Deus. Compartilha a vida, caminha junto, ninguém recomeça nada sozinho. Quantas pessoas feridas se isolam? Você está na igreja, você fala parte do Senhor, mas você não quer relacionamento com ninguém. Está errado. Sai do raso. Não, Helena, mas já me feriram demais. Bem-vindo. Feriram Jesus também. Quem ama é ferido. Mas quem ama é curado. No mesmo lugar da sua ferida está o lugar da sua cura. Foi ali mesmo na praia, comendo peixe, que Pedro foi restaurado. Jesus pergunta 3 vezes se ele era amado, para anular as 3 negativas de Pedro. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Você me ama? O Senhor zerou a vida de Pedro. Falou, começa de novo. Zerou, começa de novo, mas começa do jeito certo. Retoma de onde houve um abalo. Retoma de onde houve uma queda. Retoma de onde houve uma derrota. Retoma o teu caminho. Retoma o teu lugar. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Não deixe que te roubem a coroa.
correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. Foi isso que Pedro recebeu. Ele foi corrigido, ele foi perdoado, ele foi amado, ele foi restaurado e curado. E o Senhor tem o mesmo para os seus filhos e filhas sobre a face da terra. Mas você vai ter que desistir do seu barco, da sua rede, do seu projeto pessoal e abraçar o recomeço de Deus, desde lá da sua redenção. Lá começou o projeto de Deus, quando Ele te encontrou. Mas você pensa que só frequentar uma igreja te faz crente. Eu posso entrar com uma bicicleta 1000 vezes dentro de uma garagem, ela não vai virar um carro. É na sua tete a tete com Deus, é na sua vida, é na sua caminhada com Jesus, que Ele vai transformando você à sua semelhança. Você vai ficando parecido com Jesus à medida que você anda com Ele, não é à medida que você vai à igreja. A igreja é o ápice. Você vive segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sábado, sendo cristão genuíno, tendo comunhão com Deus, orando, lendo a Bíblia, comungando, servindo, sendo o melhor funcionário, a melhor faxineira, a melhor motorista, a melhor, porque você faz tudo como para o Senhor. Aí no domingo, junta a melhor, e celebra o Senhor. Ali você é reabastecida, ali você exerce comunhão, a cura na comunhão também é um lugar de serviço, a igreja, mas é só mais um lugar de serviço, porque você é um ministro de Deus 7 dias por semana. Você é um ministro de Deus, não é só um culto não, você é um ministro de Deus fazendo o que você faz na vida. Você é uma ministra de Deus, cuidando de filhos, trocando fraldas, você é uma ministra de Deus. Você está engajada com um projeto de salvação e de discipulado dos seus filhos. Você, esposa, namorando com seu marido, você é uma ministra de Deus, porque famílias que brilham como uma tocha acesa, casamentos saudáveis, glorificam a Deus e apontam para o grande casamento do noivo com a igreja. Esse é o projeto de Deus. Eu sou uma funcionária excelente, sou uma referência de honestidade, pontualidade e caráter, porque isso glorifica a Deus. A gente pensa que vida espiritual é a gente levitando. Não, gente, a vida espiritual é quando ela toma toda a sua vida carnal. Não tem mais divisão. A vida secular, meu trabalho secular, meu trabalho para Deus. Não, Jesus comprou você inteira, corpo, alma e espírito. Tudo que você seja para a glória de Deus. Jesus não está desmerecendo o serviço de Pedro. Pedro podia ter continuado pescando para a glória de Deus. Mas Jesus queria promover. Ele falou assim: você vai pescar. Você não vai pescar só peixe, não. Você vai pescar gente. A isca podia ser a rede, o barco. Talvez a sua isca seja a sua faxina. Já pensou? Você recebe a chave de alguém para limpar a casa dele. Que autoridade, né? E você entra lá dentro, o diabo tem que sair tudo correndo. Fala, Satanás, eu cheguei aqui, estou profetizando vida sobre essa família, salvação sobre essa família. Ó Deus, em nome de Jesus, limpa o quadro adolescente. Senhor, alcança essa menina, tira da prostituição. Ó Deus, ela é sua, ela nasceu para a glória do seu nome. Abra a sua boca, agradecer a Deus por essa nação. É inadmissível que você esteja aqui amaldiçoando os Estados Unidos da América. Deus não te chamou aqui para você mamar as tetas da América. Deus te chamou aqui para você ser uma profeta da vida. Nesse país que você leu tantos missionários. Se você está amaldiçoando os Estados Unidos da América, você está demandando com Deus. Se você amaldiçoa o seu patrão, você está demandando com Deus. É de onde você tira o seu pão, seja grata.
Ah, mas eu quero algo melhor. Então vai lá, batalha a coisa melhor, mas sai e deixa a porta aberta. Assim dão saudades de você. Então, poxa vida, ô menina competente, ô menina organizada, quando ela está de um perfume de paz. Isso é viver o projeto de Deus, gente. Quando você tem a consciência de quem você é, que você não está ali só para tirar do outro o que ele tem para te dar. Você está ali para derramar sua vida como Jesus derramou por você. Quando a gente se engaja nesses recomeços, a vida fica leve. É tempo de nós pensarmos. Será que nós estamos vivendo o projeto de Deus? Nós estamos vivendo o que Ele falou? Siga-me. Siga-me. Ou a gente está querendo começar do nosso jeito, ou preocupado com o que vai ser do outro, o que João vai fazer, o que fulano vai fazer, qual é o projeto da fulana, o que Deus está abençoando essa fulana, para de olhar para o lado. Tudo sua vida. Com todo amor, com todo carinho, cuida da sua vida. Você não dá conta nem de combater os seus pecados, você vai querer combater o pecado dos outros. Você não está dando conta dos seus. Feche seus olhos. Eu quero que você reflita nisso. Pedro tinha experiência, Pedro tinha conhecimento, Pedro tinha talento, vocação, mas aquela fase já tinha passado. O Senhor estava promovendo Pedro para um outro lugar, para uma outra missão. E essa missão não era sobre ele. Passava por ele e transbordava na vida de outros. Talvez você precise de um recomeço. Deseje um recomeço. Está num fechamento de ciclo na sua vida, às vezes um ciclo de dores, de perdas, de luto, de mudança de país, de cidade, de emprego. Às vezes está saindo de um divórcio. Eu não conheço as histórias de vocês, mas o Senhor conhece. Você não está aqui por acaso. O Senhor te trouxe. Então Ele quer falar com você. Ele não trouxe assim, aqui só para você descansar, não. Ele quer falar com você. Abre os seus ouvidos. Você vai se cansar recomeçando do jeito errado. Você vai se distanciar do Senhor, recomeçando no lugar errado. E Jesus está vindo nessa praia hoje, te dando pão e te dizendo: tu me amas. Então, abraça o meu projeto. Tu me amas. Então me obedece. Tu me amas. Então para de viver só para você. Apacenta as minhas ovelhas. Ah, Deus, e a fulana? Quem te importa? Quanto a você, quanto a ti, segue-me. Ah, Deus, e meu marido? O que te importa? Com seu marido eu trato. Quanto a ti, siga-me. E seguir a Jesus, gente, é deixar Ele transformar a nossa vida, a nossa maneira de pensar, nossas reações. Deixar Ele se alargar em nós. Segue-me. Segue-me. Para de me resistir, segue-me. Para de me negar, segue-me. Para de pensar com a sua própria cabeça, segue-me. Abandona a rede. Essa aí você pode largar, porque eu estou te chamando para outra pescaria. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos ao Senhor nessa noite.
Senhor. Porque facilmente nós somos seduzidas pelos projetos de conquista e de poder desse século. Nós investimos tempo e trabalho árduo para conquistar o que não vai fazer diferença no nosso legado. Nós trabalhamos, investimos tempo naquilo que não é pão de verdade. Nós desperdiçamos os nossos dias e nos cansamos vivendo o nosso projeto e recomeçando naquilo que o Senhor já mandou a gente largar. Nos perdoa, Senhor. Porque o Senhor disse para a gente não andar ansiosos de coisa alguma, mas andamos. Para não nos preocuparmos com o que haveremos de vestir ou de comer, porque o Senhor tem cuidado de nós, mas nós nos agitamos com isso. O Senhor mandou a gente ser sua testemunha, mas a gente fecha a boca e não fala do teu amor para absolutamente ninguém. Nos perdoa, Senhor, porque temos vivido uma vida focada em nós mesmos, nas nossas necessidades, nas nossas dores, nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, nas nossas dificuldades relacionais. Mas tudo que nós conseguimos é só mais cansaço e fracasso e cansaço. Nós queremos aceitar o teu convite nessa noite. Queremos comer da comida que o Senhor prepara para nós. Queremos ser reconstruídos após te ligar com as nossas atitudes e pensamentos. E queremos seguir-te. Fazer a tua vontade, viver o teu projeto e recomeçar segundo a tua vontade. Porque onde está a sua vontade, a vida, a plenitude, a provisão, a alegria, a cura, a restauração. A despeito de todas as adversidades, o Senhor faz com que todas as coisas cooperem no nosso bem. E é esse projeto que nós queremos abraçar. É nisso que nós queremos crer e caminhar sob essa palavra. Ajuda-nos pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Deixa essa palavra reverberar dentro de você. Às vezes, imediatamente, quando nós somos confrontados, isso acontece muito comigo. Quando a palavra para a gente, eu costumo dizer que carapuça só dói quando serve direitinho. Quando a palavra nos confronta, assim, é causa de desconforto. A nossa tendência imediata é rejeitar. Não quero isso não. Às vezes o coração dispara, diz, nossa, a palavra é ruim. Não quero isso não. Mas a Bíblia diz assim, minha linda, que o pai corrige o filho a quem ele ama. E açoita. Dura, né? Açoita a todo aquele que ele quer bem. O Senhor está nos despertando da anestesia que esse cérebro faz com a gente. Entra pelos ouvidos, entra pelos olhos. É uma outra motivação que a gente recebe. A gente vai na igreja sempre 2 horas. Mas você está vivendo a vida, assistindo televisão, escutando conversa no trabalho, vendo os outdoors, a revista, o Instagram, o Facebook. Está entrando pelos seus olhos o modelo desse século. Mas o que o apóstolo Paulo diz em Romanos? Não entra nessa forma. Não vivam dessa forma. Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Deus quer cuidar de vocês, Deus quer curar vocês, e Ele está chamando vocês para a mesa. Mas às vezes quando você chega na mesa e põe a primeira coisa na boca, é remédio. E remédio é ruim. É remédio bom, é ruim. Amarga na boca. Mas desce no estômago,
melhor dessa terra. Então aceita a correção, aceita essa chamada de Deus, como Pedro aceitou. Ele não olhou mais para a antiga vida, para o antigo ofício. E ele desfrutou de alegria no cumprimento do chamado. A primeira vez que ele foi preso, ele saiu celebrando. Nós fomos achados dignos de apanhar por amor a Jesus. Ele disse que seria assim. É nesse estado que Deus quer levar a gente. Não importa a economia, não importa a situação ao seu redor, porque você sabe quem tem crido. Vai doer no princípio, mas vai te libertar. O caminho que conduz a vida é estreito e apertado. Jesus não reformou a porta. Continua estreito e apertado, mas conduz a vida. A porta que conduz à morte, à destruição, é larga e todos passam por ela. Que o Senhor encontre guarida no nosso coração, nos atraia de volta a Ele, e que a gente recomece do jeito e no lugar certo, em nome de Jesus.